coração. Senhor, ela é a verdade que nos liberta. Então nos liberta nessa manhã de nós mesmos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, quebrando cadeias, despedaçando os grilhões deste lugar. Senhor, nós declaramos, Deus, ó Pai, pessoas libertas, pessoas saradas e curadas, porque esse é o Evangelho, o poder de Deus, Pai, através da vida dos teus filhos, Pai. Eu declaro, Senhor Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nessa manhã, Deus, ó Pai, a autoridade do teu nome está sobre eles, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. A palavra de Deus fala que Deus ele se alegra em conceder os desejos do nosso coração. Acho que minha esposa está precisando orar mais para que eu seja alegre, né? Ela não está aqui, ela está lá embaixo. Está gravando, né? Fala para ela, ora para o seu marido seja alegre, né? É. Não moto, outra coisa. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alex. Bom, eu queria dizer para você que a música que nós cantamos agora há pouco, eu não sei se você percebeu, mas você se comprometeu com Deus de uma forma muito séria. Eu sou tua casa, a tua morada, e mude as coisas de lugar. Eu não sei se você cantou, sabe que a letra estava aparecendo ali, mas é algo muito sério. Você falar para Deus, a casa que eu tenho aqui, onde o seu Espírito habita, é tua. Agora muda conforme você quer. E a gente teve o impacto ontem. E ali a gente vê, encheu o lugar, né? Eu estava na porta lá atrás no segundo período e não tinha nem espaço para ficar na porta. A gente tinha que falar, pessoal, na porta não pode. E eles estavam se espremendo no canto lá atrás. E ali já fala a respeito de você permitir Deus guiar a sua vida ou não. Tem uns que souberam que ia ter um impacto lá, que é algo tremendo. As palavras que foram ministradas, apesar de ser em português, eu cansar um pouco aqui para traduzir, foi tremendo. Os pontos que o pastor Bruno ministrou naquele lugar foi algo libertador. E tem aqueles que cantaram tudo isso e falaram assim, não, Deus, hoje eu mudo as coisas de lugar. Hoje eu vou ficar na minha casa. Hoje eu vou fazer a minha vontade. A casa não é sua hoje. Né? E perderam, infelizmente, a bênção daquilo que foi ministrado ontem. E depois que eu estava preparando a mensagem, eu fui tomar banho, fui comer, e eu já tinha terminado, eu acho que era quase 1h da manhã. E a hora que eu fui voltar para o quarto, Deus pegou e falou para mim, mas é algo similar àquilo que foi ministrado no impacto. E até então eu não tinha me ligado. Então, eu pude entender que a mensagem que eu vou estar ministrando agora é praticamente o terceiro período do impacto. Continuação a respeito daquilo que foi falado. E se você não foi, infelizmente, vamos tentar abordar alguns pontos aqui. Amém? Eu queria dar um tema para essa mensagem dizendo os escolhidos de Deus, aqueles que Deus escolhe. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. E a casa é tua, Deus, mude as coisas de lugar. Primeira Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. O tema escolhidos de Deus. Amém? Diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E no versículo 31 diz assim, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Às vezes esse texto é entendido quando fala assim que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, né? A pessoa, né, se baseia nisso daí, é por isso que eu sou loucão, por isso que eu tenho as minhas doideiras, né? Não é a respeito dessa loucura que Deus está falando. Né? Aqui está falando a respeito dos gregos e dos judeus.
Os judeus que se apoiavam no entendimento do cumprimento da lei, de Jesus como um forte libertador, e de repente eles veem um Cristo crucificado. Totalmente ao contrário daquilo que eles esperavam. Então, para aquilo que era loucura para eles, Deus fez de Cristo a salvação. Já os gregos se apoiavam na sabedoria e no conhecimento. E como você pode dizer que um rei começa a reinar depois que ele morre? É loucura para os homens. E foi essas pessoas que Deus escolheu. Mas Paulo ele começa a escrever aqui aos Coríntios dizendo: vede, irmãos, na vossa vocação, que não são muitos os sábios que Deus chamou, não são muitos os instruídos. Quando eu comecei a ler a respeito disso daqui, eu lembrei que eu parei de estudar no Brasil quando eu estava na 5ª série. Eu não sei até onde você foi. Eu parei de estudar no Brasil na 5ª série. E aí eu vim para o Japão. E quando eu vim para o Japão, eu entrei, fiz 3 meses no Shogaku, e passei para o Chugaku. E quando foi quase no final do 2º ano, eu parei de estudar. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Ou seja, eu não tenho estudo nenhum, não tenho formação nenhuma, e pela minha vocação e instrução, eu posso dizer que eu não tenho nada. Tirado de um lugar, sabe de onde? Eu vim de uma cidade chamada Terra Roxa, lá no Paraná. É difícil de achar. Você pode procurar um mapa, é mais fácil buscar pelo Google, ele acha mais rápido. Uma cidade pequena. Na época, eu acho que tinha 17 mil habitantes. Hoje, talvez seja um pouquinho maior. Mas Deus escolhe aqueles que não são, para confundir justamente aqueles que são. O nosso pastor Fábio, ele já contou o testemunho dele aqui várias vezes. É formado, não tem formação acadêmica. A pastora Márcia, nosso irmão Diogo. Você é o cara, hein? Você é um bichão mesmo, hein? O Endo, tocando aqui na frente. Não tem curso de musicalidade ele tem, porque foi Deus que deu. Mas não tem nenhum tipo de formação. E, às vezes, as pessoas, elas se embaseiam nisso. Eu lembro que, durante um bom tempo da minha vida, eu ficava muito inquieto por não ter nenhum tipo de formação. Algumas vezes até falei com o pastor que eu queria fazer curso disso, fazer curso daquilo. Uma vez falei para o pastor que eu queria fazer faculdade de administração de empresa. O pastor falou: Alex, Gumei, mas eu acho que isso não tem muito a ver com você. E realmente não tinha. Mas o desejo do meu coração era, pelo menos, ter um diploma para ser reconhecido de que fui formado em algo. Já acabou meu tempo? Jesus! Noite de testemunho. E eu vivia inquieto com aquilo, querendo formar em algo. Não há problema em você estudar. Não há problema em você fazer faculdade nesse tempo que você está no Japão. A questão é que o seu coração não pode estar embasado nisso. E Paulo, ele fala, presta atenção às pessoas que estão ao seu redor. Presta atenção às pessoas que estão aqui na frente. Aqui é formado em economia? Não. Mas tem 20 e poucos anos de tesouraria na igreja. Administrando. Agora, não é de idade, não. Deus, ele concede a sabedoria. E é esses que ele escolhe. E eu quero estar falando um pouquinho a respeito dos escolhidos de Deus. E ontem à noite, enquanto eu estava jantando, eu estava vendo a formação do embrião, do espermatozoide, entrando no útero, no óvulo, é aquela geração toda. Gente, é algo incrível. Sabe, eu acho que muita gente já viu aqui aqueles negocinhos. Eu sempre vi de forma animada, feita em 3D. Ontem eu estava vendo no microscópio mesmo, imagens. E é bem aquele negócio, aquele bichinho com um rabinho assim, que ele vai. E estava falando que existe a média de 200 milhões de espermatozoide. Desses 200 milhões de espermatozoide, o órgão genital da mulher ele é feito para proteger e evitar bactérias. Então, a maior parte dele já morre por ali, pela acidez, para proteger,
E alguns milhares deles passam e conseguem chegar até o útero, onde ele encontra o óvulo. Pensa, 200 milhões. Desses 200 milhões, um conseguiu entrar. Você já foi escolhido por Deus. Você, entre 200 milhões, um dia você foi considerado a pessoa mais forte naquela batalha. É algo sobrenatural. E poderíamos dizer que aí dentro, quando o espermatozoide ele consegue entrar, ele encontra, então, um propósito. A Bíblia fala para Jeremias, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, uniforme, eu já te separei por profeta. Ou seja, quando você entrou no útero para ser gerado, você já foi chamado e escolhido para um propósito de Deus nessa terra. Você foi forte, você venceu 200 milhões de adversários, porque Deus escolheu você. Você já foi escolhido. Você já foi separado para esse tempo. E hoje nós nos encontramos no Japão. E hoje você tem a oportunidade de descobrir que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado, Deus te escolheu para algo. E a maior parte de nós tem o sentimento de que eu não sou capacitado. Eu não sou capacitado para cuidar de uma outra pessoa. Eu não sou capacitado para cuidar de uma célula. Eu não sou capacitado para estar aqui na frente, nem eu. Lembra que eu vim lá de Terra Roxa? Lembra que eu parei de estudar? Eu não sou capacitado. E é justamente isso que ele falou no versículo 31. Ele fala assim, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Querido, se hoje cada um de nós que louva aqui na frente, que abre a porta, que cuida do estacionamento, se hoje você está vivo, a glória é a do Senhor. Não tem nada de nós mesmos que nós podemos, não é por causa da nossa capacitação ou da nossa instrução, mas Ele escolheu aqueles que não são, para mostrar para aqueles que são. E quem são os que são? São aqueles que buscam o conhecimento, através da ciência, conhecer a Deus. E às vezes muitos desses gastam a vida deles inteira estudando e pesquisando para chegar no fim da vida deles e morrer com uma dúvida no coração. Eu não sei ainda se Deus existe. Mas em Romanos, no capítulo 1, a Bíblia fala que as pessoas, eles veem pela criação. A formação de um feto, de um embrião dentro do útero, dentro do, sei lá como é que chama o negócio da mulher. É algo tão complexo, gente. É uma célula, é uma microcélula que entra dentro de uma bolinha invisível. E ali, em questão de 2 horas depois, a primeira célula, ela se multiplica. Olhando no microscópio, 2 horas depois, a primeira célula se multiplica. E ali depois, logo depois vem a terceira, e vem a quarta, e vem a quinta. E eles vão se multiplicando sozinho, dentro do ventre da mãe. Chega uma hora que onde eles estão ali, ele se rompe, e ele se torna uma casquinha de alguma coisa. Envergado. E ali então vai gerando um bebê. Quem pode criar isso? Quem pode fazer isso? A complexidade que a gente olha no mundo, a gente entende que existe um Deus extremamente poderoso. E que nos colocou no ventre da nossa mãe, nos chamando para um propósito nessa terra. E aqui quando a gente começa a ver, então, o que é necessário para ser escolhido? Nós já fomos escolhidos, né? Então, o que é necessário para ser usado por Deus? Se você já sabe que você foi escolhido, que Deus tem um propósito para a sua vida, o que falta então? E aqui é onde a gente entra, onde nós cantamos. Existe agora o ponto da sua vontade de ser usado por Deus. Eu quero estar compartilhando com vocês a história de um homem chamado Eliseu. Em 1 Reis, no capítulo... Abre ali, em 1 Reis, capítulo 19, lá no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 19.
a partir do verso 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. O que estava acontecendo aqui? A Bíblia fala que Deus ele levantou reis. E esses reis eles permaneceram com o Senhor durante um tempo. Chegou uma época em que o rei Salomão ele começou a dividir o coração dele entre o Deus verdadeiro e alguns outros deuses. E o filho dele, então, vem lá e acaba com o resto. E a partir dali começam as sucessões de reis. E até que chega uma época em que existe um rei chamado Acabe. E esse cara acabou, literalmente, com Israel. O Acabe acabou com Israel. O pecado que eles cometiam, eles pararam de adorar a Deus, eles começaram a matar os profetas, perseguir os verdadeiros profetas de Deus, começaram a levantar altares de para outros deuses. A sua esposa, Jezabel, era o cão, né? Era coisa ruim. Então eles abandonam completamente a Deus e chega um profeta chamado Elias. Sabe quem era Elias? Sabe qual era a formação de Elias? Elias não era ninguém. Só fala da cidade onde ele veio. Era pior que Terra Roxa. E Elias aparece então no meio ali de Israel, confrontando o pecado do rei. Falando, vocês pararam de adorar a Deus, vocês se corromperam. Então ele chega ali e ele dá uma ordem. Uma ordem que vira realmente um caos. Ele fala assim, a partir de hoje não chove mais. Até que eu ordene que chova novamente. E ali ele some. Ele dá uma ordem, por causa do pecado da nação, vocês vão sofrer a consequência. Ele fala que não vai chover mais, e ele some. Então se passaram 3 anos de seca. Gente, eu não sei quantos moram aqui faz tempo, mas para aqueles que estão aqui nessa região faz tempo, você vê que o Suzucagawa está quase desaparecendo. Para baixo da academia ali de Sasagawa, descendo ali, tinha um rio antigamente que está seco, já não tem mais rio. E olha que chove constantemente. Imagina 3 anos de seca. O povo começou a passar por luta, o povo começou a passar por dificuldade. Houve uma época em que o rei Acabe, Jezabel, mandou com que as pessoas fossem procurar mato, capim ou algum tipo de erva para dar para os animais, senão eles perderiam todos os animais. E se instalou ali um caos. E então, no meio desse processo todo, Elias um dia ele volta, e quando ele volta, ele vai novamente confrontar o rei. Ele fala, você estava me procurando? Eu estou aqui. Agora chama os seus profetas lá, os 450, mais os 400 lá, e manda se encontrar comigo no monte. E ele vai, vamos ver qual Deus é o verdadeiro. Quem era Elias? Ninguém. Mas um homem que buscava e ouvia a Deus. Esse é um ponto importante. Desejar, buscar ao Senhor e ser obediente. Ele vai, junta os 900, foi 450 que ele juntou ali, então ele começa a desafiar eles. Ele fala, vamos oferecer um sacrifício. Mate um animal, coloque sobre o altar e clame ao seu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro. Elias queria mostrar para eles que eles tinham abandonado o verdadeiro Deus e que eles estavam sofrendo aquelas consequências por causa do seu pecado. Então eles começam a clamar ao Deus deles, começam a fazer a dancinha da chuva, né? Eles colocam o teru bozo, né? Lá na ponta do altar, para quem não sabe, é uns negocinhos, uns bichinhos feios que eles, né? Para chamar chuva aqui no Japão, coloca os teru bozo lá no altar. E eles clamam e Elias começa a zombar deles. Fala, cadê o seu Deus? Né? Por acaso, será que ele não está dormindo? Grita mais alto, porque vai que ele está dormindo, vai que ele está descansando. Né? E os caras chegam a um ponto que eles começam a se cortar. Eles começam a cortar a si mesmo, como sinal de humilhação, como sacrifício. Chega uma hora que Elias fala, para com tudo isso daí. Chega. Tira essas coisas daí, tira os terbos, né? Deixa eu agora. E ele vai lá, ele restaura o altar, coloca o sacrifício.
E com uma simples oração ele fala: Senhor, desce o fogo do céu para que esse povo saiba que há um Deus em Israel. Antes disso, ele joga a água, ele faz todo para dificultar o processo. E a Bíblia fala que veio o fogo do céu e consumiu o sacrifício. Então, aqueles profetas viram que o verdadeiro Deus de Israel ele estava naquele lugar, só que era tarde. E aí o profeta Elias fala: mata todos eles. Matou os 450 à espada. Depois dali, o rei quer matar ele. A Jezabel quer matar ele por aquilo que ele fez. Então ele entra em pânico, ele sente medo. Antes de ele fugir de vez, ele sobe um monte e ele fala para o ajudante dele. Ele dobra o joelho, coloca a cara em terra, e ele fala: vai lá e vê se você vê alguma coisa no céu. O ajudante dele fala: não vi nada, não tem nada. E por 7 vezes ele faz isso. Vai lá de novo e dá uma olhada. De repente o ajudante dele volta e ele fala: olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E Elias fala: avise o rei Acabe, para ele ir embora logo, porque a chuva vai vir de forma tão forte que ele não vai conseguir chegar. Só que enquanto toda essa história ia acontecendo, Israel sofrendo por causa do pecado que eles haviam cometido, num outro terreno ali havia um homem malhando a terra. Havia um homem arando a terra com 12 juntas de boi, e ele carregando as últimas 2 ali, um homem chamado Eliseu. Sabe quem era Eliseu? Ninguém. Eliseu não era ninguém. Ele estava ali arando a terra, uma terra seca. Uma terra que não produzia nada. Uma terra que eu nem sei quanto ele já tinha tentado ali, mas eu sei de algo, existia um clamor dentro do coração de Eliseu, falando: Deus, olha, usa a minha vida para confrontar o pecado dessa nação, porque eu sei que isso que nós estamos sofrendo nos dias de hoje é consequência de pecado. Se eu fosse um profeta, se eu ouvisse a tua voz e eu pudesse ser usado como Elias foi usado pelo Senhor, as coisas seriam diferentes. E enquanto havia esse desejo no coração dele, Elias estava se encontrando com Deus lá no monte, e Deus vê o coração de Eliseu e fala para Elias: desce e unge Eliseu como profeta no seu lugar, porque eu vou te levar. Então Elias desce, chega ali, Eliseu está arando a terra, Elias chega correndo por trás e só joga a capa nele. Não falou nada. Só jogou a capa sobre Eliseu e Eliseu já tira a capa e ele fala assim: deixa eu ir dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Ele fala: pode ir, não estou te impedindo. Então Eliseu vai lá, despede dos pais, sacrifica os bois, porque o desejo no coração dele de ser usado por Deus havia chegado. Ele entendeu o chamado. Ele entendeu que era tempo de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Só que nessa história toda, quem era Eliseu? Ninguém. E ali perto de Eliseu havia uma escola de profetas. Homens que buscavam a sabedoria, que buscavam o entendimento, que estavam sendo treinados para ouvir a Deus. Por que Elias não foi mandado para os profetas? Por que Deus não falou: vai lá, né, já que você é profeta e alguém precisa te substituir, vai lá na escola de profetas. Ele não foi lá por quê? Porque o povo ali talvez estava entretido simplesmente em aprender. Simplesmente em ter um diploma, simplesmente em conhecer algo, enquanto no coração de um homem havia um desejo realmente de ser usado por Deus. Eliseu não era ninguém. E Deus ele não está preocupado com o curso que você tem, com a sabedoria. Ele busca homens e mulheres que olham para a situação que o Japão está passando, que as pessoas do seu redor estão passando. Ele procura corações que desejam ser usados por ele. Por isso, a falta do conhecimento, a falta dos cursos. Talvez você pense, durante um tempo eu pensei assim, eu queria tanto falar de Jesus para as pessoas. Sabe, eu queria tanto assim, mas eu não sei o que falar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. E um dia eu entendi algo. Que as pessoas, elas não querem ouvir, muitas vezes, não todas as pessoas, mas a maioria eles não querem um estudo bíblico. Eles querem conhecer um Deus verdadeiro. O seu Deus é de verdade? O seu Deus, ele realmente fala?
O seu Deus, ele realmente está vivo. E ali no começo, quando eu me converti, a única coisa que eu sabia falar é daquilo que Jesus tinha feito no meu casamento. Porque quando eu comecei a vir para a igreja, a minha família foi restaurada. E a única coisa que eu sabia falar a respeito de Jesus é que, cara, um dia eu permiti Jesus entrar na minha vida e a minha família foi transformada. E isso era o suficiente para que outras pessoas viessem para a igreja para conhecer esse Deus. Um Deus que transforma no dia de hoje. As pessoas anseiam por um Deus verdadeiro. Elas estão cansadas de ouvir falar de um Deus que faz, de isso, disso, daquilo. O seu Deus é verdadeiro? O seu Deus realmente tem o poder de transformar a minha vida? Isso é o suficiente. Você não precisa de curso para isso. Sabe o que você precisa? Ter um relacionamento com Deus. Ansiar ouvir a Ele. E ansiar ser usado por Ele. Então Eliseu, ele recebe o chamado, ele abandona toda a sua vida para começar a seguir Elias. Chega um dia então que Deus fala para Elias, chegou o seu tempo de ser levado, eu vou te levar. Agora é de verdade. Então ele fala assim para Eliseu, eu preciso ir para uma cidade chamada Gilgal e fica aqui e eu vou lá. Só que o anseio de Eliseu era algo tão forte que ele falava assim vive o Senhor como vive a tua alma, e eu vou com você para onde quer que você for. Eliseu ansiava por aprender com Elias. Então ele vai, chega lá, faz o que precisa fazer. Ele precisa ir para uma outra cidade. E ele fala para Eliseu, eu preciso ir para Betel. Fica aqui que eu vou até Betel. Ele fala, não, eu vou com você. E a cada lugar que ele falava, eu vou com você, sabe quem aparecia? Aqueles que são os profetas. E falavam para Eliseu, você sabia que Deus vai levar o seu mestre? Ele falava, eu estou sabendo, já ouvi falar, mas não quero falar sobre isso. Eu quero aprender mais sobre Deus. Eu quero ver mais sobre o que o meu Deus pode fazer. E aí ele vai para Jericó, e ele vai até o Rio Jordão, o tempo todo colado em Elias. Chega uma hora que Elias fala, cara, realmente você quer muito. Então me fala, vai, Deus já vai me levar, já estamos aí nos acréscimos, né? Peça algo. O que você quer que eu faça por você? Eliseu fala, cara, eu quero uma unção dobrada sobre aquilo que está sobre a sua vida. Eu quero o dobro. Elias olha para ele e fala, você é o bichão mesmo, hein? Elias olha para ele e fala, dura coisa me pediste, cara. Uma unção dobrada. Elias era o cara que fazia o fogo cair do céu, multiplicava as coisas, curava as pessoas. E Eliseu olha para ele e fala, eu quero uma unção dobrada. Você vê o desejo que esse cara tinha de ser usado por Deus? Quem ele era? Ninguém. Mas ele tinha um coração que queimava a ser usado por Deus. Elias fala, cara, dura coisa você me pediste. Mas se quando Deus me levar, você estiver junto comigo e você vê, você vai receber. E foi só ele falar isso, que veio uma carruagem de fogo, pegou Elias e levou embora. E quando ele está sendo levado embora, ele deixa cair a capa. A Bíblia fala que Eliseu, ele dá um grito de tristeza porque o seu mestre estava indo embora, mas ele sabia que o tempo dele havia chegado. Então ele pega a capa, ele vai até o rio. Antes de eles estarem ali, Elias tinha batido com a capa no rio e o rio tinha se aberto. O rio abriu. E eles passaram e os profetas olhando, os dois passando, atravessando o rio. Depois que Elias foi levado, ele pega a mesma capa e ele fala assim, Deus, assim como o Senhor estava com Elias, eu sei que o Senhor está comigo. Então, abre o rio novamente. Ele bate e o rio se abre. E aquilo que Eliseu fez foi algo tão tremendo, gente. Foi algo tão poderoso, que mais para frente, depois eu acho que no capítulo 4, por ali, Eliseu, que não era ninguém, está dando aula na escola de profetas. Está dando aula na escola de profetas. E ali começa a faltar o alimento. E ele fala assim, coloca um negócio aí para cozinhar. Porque estavam passando por dificuldade. E aqui eu quero falar para você, talvez você, tenha medo de se entregar completamente na obra do Senhor, porque algo vai faltar. Deus não deve nada para ninguém.
Deus não deve nada para ninguém. Esses rapazes que estavam ali na escola de profetas estavam passando por dificuldade com o alimento, então eles vão e saem, vão procurar uma erva, eles encontram uma erva, falou, isso aqui é grande, é bonita, né? Deve dar para comer isso daqui. Eles não sabiam que aquilo ali era envenenado. Então eles pegam aquilo ali, colocam dentro da panela, fica um negócio bonito, né? E eles começam a comer. E quando alguns começaram a comer, falou, essa comida está envenenada, nós vamos morrer. Então chega Eliseu, fala, põe um pouquinho mais de farinha no negócio aí. Faz ali um pirão, né? E entregou para o povo comer. E eles comeram e nenhum mal aconteceu. Em outra história, a Bíblia fala que havia uma viúva, que o marido dela fazia parte da escola do profeta e havia morrido. Ele era um homem temente a Deus. Um homem que ansiava ser usado por Deus, mas acabou morrendo e ficou dívidas para serem pagas. E os filhos dessa mulher iam ser vendidos para pagar a dívida. Então essa mulher encontra com Eliseu e ela fala, meu senhor, o senhor sabe que o meu marido era um homem de Deus. Era um homem que fazia a obra de Deus com todo afinco. Mas ele morreu e ficou as dívidas. E os meus filhos estão querendo levar para pagar a dívida. E Eliseu fala para ela, o que você tem na sua casa? Ela fala, olha, meu senhor, eu não tenho nada senão uma botija com azeite. Ele falou, é o suficiente. Procure em toda a vizinhança, todo pote que tiver vazio, toda bacia, todo vaso, tudo aquilo que eles tiverem vazio, traz para sua casa. Depois entra e fecha a porta. Aleluia. Quando você fecha a porta com Deus, é onde o sobrenatural acontece. E ali, então, o azeite ele começa a se multiplicar, e ela vai enchendo os potes. E os filhos dela, então, começam a trazer mais pote. E ela fala, vai logo, porque o negócio não está parando, e não para de derramar, traz mais pote. Chegou uma hora que os filhos falaram assim, não tem mais pote. Já pegamos tudo de todo mundo. Né? E ali ela vai e fala para Elias, fala, agora está cheio de azeite na minha casa, para tudo que é lugar. O que eu faço com isso? Ele falou, vai e vende. Paga as dívidas. E viva o resto da sua vida com aquilo que Deus fez por você. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. A única coisa que Ele busca são corações que anseiam por fazer a vontade dEle e que buscam conhecê-lo. Cara, você vai vendo o que Eliseu fez é algo tremendo. A história de Elias, de Eliseu é algo impressionante. E depois, vendo uma outra história, a gente começa a ver a história dos discípulos de Jesus. Jesus, certa vez, ele chega no mar da Galileia e ele precisa pregar o evangelho, então ele entra no barco de um homem. Quem era o homem? Quem era o homem que Jesus entrou no barco? Pedro. Ele entra no barco de Pedro, começa a pregar o evangelho. Depois ali, ele fala para Pedro, vai para o fundo e joga a rede, que você vai encontrar peixe. Ele fala, mas Senhor, eu já fiz isso a noite inteira, não pegamos nada, mas porque o Senhor está falando, mude as coisas de lugar. Em obediência à tua palavra, ele vai. E quando joga, ele não consegue nem puxar mais, de tanto peixe que tinha. E ali, qual foi a reação de Pedro? Afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Quem era Pedro? Ninguém. Sabe que ali, naquela mesma região, havia alguns homens formados, doutorados, mestrado e sei lá, usado que tem por aí? Os caras não eram formados, fariseus, escribas, pessoas que buscavam o conhecimento. Mas sabe o que Jesus queria? Homens que tinham desejo no coração de fazer a vontade de Deus. Então, quando ele chega, chama Pedro, apesar de não ser ninguém, ele fala assim, não se preocupe, Pedro, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Os discípulos caminharam com Jesus e começaram a ver os milagres e tudo aquilo que Jesus fazia. Quem eram esses homens? Eram pescadores. Eram homens que não tinham estudo, que não tinham conhecimento. Depois de Jesus chamar André, Pedro, Tiago, João, 4 pescadores. Um dia ele está passando por uma cidade, ele vê cobradores de imposto. Sabe quem eram os cobradores de impostos?
eram as coisas ruins da época. Porque eram os homens que eles não cobravam aquilo que era justo. Às vezes o povo reclama de pagar muito imposto, né? Lá eles tinham uma tabela e você pagava não segundo a tabela. Tinha a tabela e cada um daqueles cobradores de imposto, eles tiravam uma vantagem e o que eles ganhassem a mais era deles. Então ele olhava para um aqui, ele falava assim, você deve pagar, era 10 mil, ele falava, você deve pagar 15, né? 15 mil. Aí ele ia lá e falava, mas era 10, por que eu tenho que pagar 15? Aí ele chega no outro, ele fala, esse aqui está mais arrumado, esse aqui é 19. Mas por que o outro pagou 15? Você é 19. E se você não pagar 19, você vai preso. E aí ele ia lá e pagava e olhava, você está grávida? Tá, mas não tem desconto, é 20. Vai pagar por você e por outro que está dentro da barriga aí. É 20. Mas eu estou grávida. Ou você paga ou você vai preso. E esses caras, eles eram odiados pelo povo de Israel. Por quê? Porque o exército romano governava sobre eles e oprimiam eles. Por isso que eles esperavam por um salvador. Por isso que eles esperavam por alguém que ia vir e vencer o exército, ia vir derrubar todo aquele império. Esperavam os vingadores, né? O homem de ferro. E aí vem Jesus. Mas quando Jesus está caminhando, ele chega naquela mesa de cobradores de impostos, ele chega para um chamado Mateus e ele fala para ele, vem e me segue. Você vai ser um dos meus discípulos. Quem era Mateus? Ninguém. E o coração dele de ser usado por Deus era tamanho tal que ele abandona tudo aquilo ali. Ele abandona todo o lucro ilegal, ele abandona tudo aquilo que ele tinha conquistado para se tornar um seguidor de Jesus. E não foi simplesmente um seguidor. Ele se torna um dos apóstolos de Cristo. Querido, eu não sei, sabe, o que o seu coração tem buscado. Eu não sei qual é o desejo, qual é o anseio do seu coração, mas eu queria falar para você que a maior vocação que você poderia encontrar no mundo, Deus já te chamou. Deus, ele já te escolheu. Deus já fez de você um pregador do Evangelho. Algo muito além de diploma, algo muito além de carreira bem-sucedida. Deus, ele te escolheu, e aí você olha para você e você fala assim, mas eu não sou ninguém. É esses mesmo que Deus escolhe. E ele não só escolhe, mas ele capacita. Em Marcos capítulo 16 diz assim, esses sinais seguirão aos que crerem. O que eles farão? Curarão os enfermos. Expelirão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não farão mal algum. Ressuscitarão os mortos. Quem fará isso? Os ninguém que creem que existe um Deus que nos escolheu. Os ninguém que talvez não tenham formação nenhuma. E se você tem formação, querido, melhor ainda. Sabe, Paulo era alguém que foi formado na melhor faculdade de Harvard na época de Jesus. Não só em Harvard, mas com o melhor professor de Harvard. Chega uma hora que quando ele conhece Jesus, ele fala, cara, gastei a minha vida toda estudando por aquilo ali. E hoje eu descobri algo que é mais excelente. Hoje eu descobri algo que realmente vale a pena dedicar a minha vida. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todos aqueles que creem. O Evangelho, ele liberta da escravidão do vício. O Evangelho, ele liberta da depressão que tem assolado esse mundo nos dias de hoje. O Evangelho restaura casamento, cura enfermos, ressuscita os mortos, gera esperança àquele que está perdido, cura o cego, coloca propósito na sua vida. O Evangelho, ele é completo. E Deus falou, eu te escolhi. Eu te separei para fazer essa obra. Agora existe um ponto. Quantos querem falar para Deus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E é nesse ponto que, às vezes, quando nós cantamos, eu sou tua casa, eu sou a tua morada,
mude as coisas de lugar, não condiz com aquilo que nós estamos vivendo. Se você quer experimentar o melhor de Deus, foi falado sobre isso ontem. Se você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida, querido, renda-se a Deus. Renda-se a Deus. Ontem eu fui para lá assim, estava sem dinheiro. Né? Estava assim meio... Pedi dinheiro emprestado, tinha gente que não tinha também, aí ficou um negócio meio... E foi falado lá, o pastor falou sobre a oferta de Gifo? Não, o outro. Fernandes. Falou sobre a oferta, ele deu todo o testemunho dele lá e tal. Eu falei, nossa, quanto testemunho, quanta bênção que ele ganhou, glória a Deus. Eu falei para Deus, Deus, eu queria sair daqui abençoado também. Né? Queria mais uma vez, porque, gente... Deus ele é tremendo, é o que eu falei, ele não deve nada para ninguém. E falei para Deus, eu queria sair daqui abençoado. E olha que eu estava lá com o saquinho da oferta lá na frente, né? E aí, quando terminou tudo, a gente estava indo embora, vamos embora, tal. Chegou um irmão perto de mim e falou, olha, eu comprei algo para vocês. E ele deu, acho que 8 potes de um doce lá que eu não comi, que está lá em casa. Pudim? Né, eu vi que era bonitinho, amarelinho, mas acabei não comendo. Ele falou, olha, eu comprei isso aqui para vocês, né, eu quero abençoar a vida de vocês e juntamente também eu abençoo o orfanato na Indonésia. Eu falei, cara, muito obrigado e tal. E ele pegou e enfiou a mão no bolso e falou, eu tenho algo mais para te dar. E ele pegou e me deu dinheiro. Não vou falar a respeito de valores aqui, mas não era pouquinho. E eu fiquei impressionado. Quando a Mari estava falando... Hã? Não, só pela... Igual a Mari estava falando aqui. Sabe, se você entender que existe um Deus que te ama, sabe, um Deus que quer cuidar de você, um Deus que tudo complexo que ele criou, sabe, eu fico assim assustado com o processo digestivo do nosso corpo. Você põe a água, suco e coca e come um monte de coisa e o corpo ele separa tudo. Sabe, algo tão complexo, a única coisa que Deus ele pede de nós, ele fala assim, cara, me ame com todo o teu coração. É só isso que eu peço de você. Sabe, como um filho, como um pai que cuida do filho, ele fala, sabe, deixa eu cuidar de você. Olha para os pássaros que voam, eles não plantam, eles não colhem. E nada falta para eles. Jesus ele fala, vocês por acaso não são mais importantes do que os passarinhos? Olhe para as ervas do campo, ele está tentando mostrar quão grandioso Deus é, quão grande obra Deus faz. Ele fala, confia no Senhor. Sabe, entenda que para que possa expandir o evangelho no Japão, é necessário que existam pessoas dentro do coração falando, Senhor, eu quero ser o próximo líder de célula. Sabe, Senhor, eu tenho vontade de abrir uma célula na minha fábrica, ou na minha escola, ou onde quer que eu estiver, mas eu tenho vergonha, porque eu não sou. E Deus fala, é esses mesmo. Confia nele e o resto ele vai fazer. Porque você foi criado para isso. E quando você começa a viver isso, sabe, um tempo atrás eu dava aula na escola de líderes, na escola de discípulos. Passei por alguns grupos. E tinha dia assim que eu não estava muito bem. Tinha dia assim que eu falava, uau, hoje eu tenho que ir mais cedo. Na verdade, eu queria acabar de comer e tirar um hirunê, né? E depois poder ir. Só que eu tinha que vir dar aula. E tinha dia assim que eu vinha, estava meio cansado, meio... E quando eu chegava ali na salinha, eu começava a dar aula, começava a falar a respeito da palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração. Querido, vem uma força, vem uma alegria. Sabe, vem algo assim da parte de Deus, por quê? Porque nós estamos cumprindo o propósito.
O que Deus ele fala assim, todas as coisas cooperam. Vamos lá, fala comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quando você está cumprindo o chamado de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando você está se permitindo ser usado por Deus para cumprir o seu propósito, as outras coisas serão acrescentadas. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino. Sabe, eu não sei qual é a sua limitação. Já preguei evangelho até para chinês. No ano passado, foi o ano passado que nós fomos no Todd White, preguei o evangelho em inglês. O ano foi. Foi falado lá, vai para as ruas, vai pregar o evangelho, cura os enfermos. Eu falei, e agora? Estava eu, Diogo, Binho, por aí. Falei, vamos curar os enfermos? Onde nós vamos? Cara, vamos na farmácia. Não é? Tem lugar melhor para curar os enfermos do que não. Todo mundo que está na farmácia está doente, então vamos para a farmácia. Nós fomos para umas 3 farmácias, eu acho. Cheguei lá e o primeiro que eu fui falar com ele, o cara era islâmico, sei lá de que país que ele era. Mas aí eu falei, onde está doendo? Né, perguntando. Eu falei, você fala japonês? Ele falou, não, falei, já comecei a falar inglês com ele. Você tem alguma dor? O cara, hã? Eu falei, você tem alguma dor? Está doendo, né? Porque ele estava vendo os salompas, né? E ele falou, tenho. Aí ele começou a desenrolar, né? Falou que estava com caroço aqui, que estava doendo e tal. Eu falei, eu só perguntei se ele tinha dor e se eu podia orar por ele. Eu falei, posso orar por você? Aí ele olhou assim, ele falou, não, obrigado. Você é cristão? Eu falei, sim, eu sou cristão, eu posso orar por você? Ele falou, não, obrigado, né, mas eu sou islâmico, eu tenho uma outra religião e não está doendo tanto assim e tal. Falou. E aí depois eu falei, você fala japonês? Ele falou, eu falo. Eu falei, então devia ter falado no começo que ia ficar mais fácil. Depois dali a gente foi em outras farmácias. Na verdade, aquele dia ninguém deixou eu orar por eles. Até o cara da Jaf, que eu tranquei o carro a chave dentro do meu carro, o cara da Jaf veio, eu falei, agora... Eu falei, como sinal de gratidão, né, porque você veio destravar o meu carro, deixa eu orar por você. Ele falou, não, só de saber o seu sentimento de gratidão tá bom. Sabe, mas a gente precisa tentar. É numa dessas que milagres acontecem. E quem foi lá viu que a gente foi para a rua umas 6, 7 vezes. A gente foi para a rua várias vezes e toda vez que a gente voltava tinha filas de pessoas para contar o testemunho de cura, de o amor que receberam de Cristo. Isso no Japão, gente. Filas de japoneses testemunhando de que Deus tocou eles com amor, de que eles estavam passando por dor e foram curados. Naquele dia, a gente foi desafiado. Você quer servir a Deus? Amém. Quem quer aqui ser usado por Deus? Eu. Então vai, querido. Então vamos para a rua. Vai todo mundo para a rua. E fomos. E na medida em que a gente vai, Deus ele opera. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o propósito dele para a nossa vida. Sabe, Deus ele já te chamou. Deus ele já te escolheu. Agora o que ele espera de você é, Senhor, usa a minha vida para transformar a minha geração. Eu queria estar orando com vocês. Fiquem em pé. Antes de você começar a orar, em Atos capítulo 4, 13, aqueles que são os escribas, os fariseus, olha o que acontece. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aqueles que não eram impressionaram aqueles que estudavam. Sabe por quê?
Porque eles conheciam um Deus verdadeiro. Porque eles ansiavam ser usados por Deus. Sabe o que Pedro e João tinham feito aqui? Só curado um paralítico. Só. Alguém que estava durante anos pedindo esmola na porta da igreja e que os instruídos nunca tiveram coragem de orar por ele. Todos os dias eles entravam no templo, faziam as orações dele, liam a palavra e permitiam que aquele aleijado ele ficasse na porta do templo. Só que aí de repente vem dois que não eram ninguém e o cara estava pedindo dinheiro e eles também não tinham dinheiro. E ele olha para aquele paralítico e ele fala: cara, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é um chamado. O propósito de Deus para a minha vida foi para isso que Jesus me escolheu. Por isso eu vou orar por você e você vai levantar. E aqueles que não eram, então, colocou a mão sobre ele. Aquele homem, ele se levantou. E a alegria dele foi tamanha tal que ele entrou saltitando no templo, glorificando a Deus. Porque Deus usou a vida de quem não era. Em João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. E sabe o que Deus espera de mim e de você? João capítulo 15, 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Como os discípulos de Cristo, Ele espera que cada um de nós venhamos dar fruto. Não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é. A nossa fé no chamado, a nossa fé no propósito, a nossa fé de que existe um Deus capaz de fazer muito além daquilo que a gente pede ou daquilo que a gente espera. Há de estabelecer um reino dele nessa terra. Jesus, Ele quer estabelecer o reino dele nessa terra e expandir esse reino. Mas a pergunta que Ele faz é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quão bom, quão belo é os pés dos mensageiros que levam as boas novas de Cristo. Sabe, Deus, Ele não olha o nosso exterior, Ele olha o teu coração. Deus, Ele olha o teu coração. Existe uma alegria sobremaneira, sobrenatural de você servir ao Senhor. Quando Jesus, Ele diz aqui, ó, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. No capítulo 15 Ele está falando: amem uns aos outros. Guarde os meus mandamentos, e o meu mandamento é que vocês amem uns aos outros. Ele fala: se vocês amarem uns aos outros, eu amarei, e o Pai amará vocês, e nós estaremos com vocês. Sabe qual é o mandamento de Jesus? Amem as pessoas, e ali resplandecerá o Evangelho. Você quer quebrar a incredulidade, a resistência, o preconceito que existe? Ame as pessoas. Isso constrange, e eles receberão o amor de Deus. Queria que estivesse cantando: eu sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de lugar. Que não seja mais eu e você no controle da nossa vida, mas que nós possamos entregar ao Espírito de Deus. Entregue ao Espírito de Deus hoje, nessa manhã. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude
mude as coisas de lugar. Eu sou tua morada. Eu sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Aleluia, Senhor. Nós fomos criados em Cristo. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Oh, eu sou teu lar. Nós declaramos, ó Deus, eis aqui, Senhor Deus, o povo que clama pelo teu nome. Eis aqui, Senhor Deus, o povo que anseia, Senhor Deus, pelo novo do Senhor nessa terra. Eis aqui, Senhor Deus, o povo que tem arado a terra seca, Senhor, mas sabe que o Senhor é capaz de fazer abrir os céus e derramar a chuva de mel sobre a terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, joga Espírito Santo a capa do Senhor sobre as nossas vidas, ungindo, derramando da graça, derramando da unção, derramando da tua glória sobre as nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toma o teu lugar, Senhor Deus, em cada coração. Toma o teu lugar, Senhor Deus, em cada coração, Pai. Queremos pegar a nossa vida, tomar a nossa cruz, aleluia, e cumprir o propósito, Senhor, da nossa vida. Nós declaramos, é chegado o teu reino, é chegado o teu responso nessa terra. Em nome do libertarão os cativos, expulsarão demônios, Eu sou tua casa. Sou tua morada. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade na nossa vida e através da nossa vida, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que se cumpra, Pai, o teu querer através da nossa vida, seja nas ruas, seja nos hospitais, seja nos restaurantes, na fábrica, onde quer que nós estivermos. Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta aqui, Senhor Deus, novos líderes de célula, homens e mulheres comprometidos com o chamado do Senhor para essa terra. No nome do Senhor Jesus, Pai, líderes, Senhor Deus, com o coração firmados na promessa do Senhor. E usa, Senhor, usa, Pai, a vida dos teus filhos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, como luz em meio às trevas, porque a tua palavra nos diz que a luz, ela não foi feita para ser colocada embaixo de um cesto. Aleluia. Mas a luz do Evangelho de Cristo, ela deve ser pendurada no lugar onde todos aqueles que olharem possam encontrar a esperança que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui, Senhor. Brilha a tua luz através da nossa vida. Queremos buscar a tua face com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Porque nós entendemos, ó Deus, que tudo que nós precisamos está em Ti. Tu és aquele que não deve nada a ninguém. Tu és o Deus perfeito, Tu és o Deus completo. E a Tua palavra nos diz que o Senhor é a videira, aleluia. O Senhor é a videira, nós somos os ramos. Somos ninguém, mas em Cristo Jesus nós somos chamados para estabelecer o Teu reino nessa terra, glorificando
ao nome do Senhor, querido. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Digno da honra, digno da glória, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. E te pedimos, muda-nos para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te adoramos. Aleluia. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Querido, que Deus abençoe a tua vida. Pastor Fábio.